Todo lugar tem voz, tem som, tem sotaque, tem cheiro, tem sabor, tem uma cena, uma história ou várias. Tá começando o Nossa Cara, um podcast sobre identidade, território e muito mais. Meu nome é Lohana Feitosa, sou atriz, jornalista e amo uma boa narrativa. Por aqui eu tô sempre bem acompanhada de gente que deixa a cena de Ipu e região com a nossa cara. Mais um episódio do Nossa Cara no ar. E hoje eu fiquei pensando nas pessoas que nos atravessam e deixam algo sempre transformador. Às vezes, elas chegam com uma ideia, uma pergunta, um jeito diferente de ver o mundo. E isso já é o suficiente para expandir a nossa visão, abrir caminhos, nos provocar. Tem gente que carrega tanta vivência, tanta leitura e tanta escuta que quando fala é como se abrisse uma janela dentro da gente. Hoje a conversa é com uma dessas pessoas, Marcos Sampaio. Marcos é agente de transformação, mentor, curador do canal Arena de Ideias, membro da Academia Ipuense de Letras e um pensador que investiga o próprio pensar. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre encontros inesquecíveis, livros, formação, filosofia de vida e sobre a coragem de ser um pensador. Seja muito bem-vindo, Marcos Sampaio. Obrigada por aceitar esse convite. A casa é sua. A gratidão é um imenso prazer em estar contigo nessa iniciativa tão bela que é levar e difundir o pensar de um próprio pensar que se transforma a cada mutação humana. E isto o dá uma sensibilidade de ir além da nossa concepção, que é o fazer mais e para que uma sociedade seja mais justa, fraterna e com traços culturais marcados, fortes, para que, como Dostoiévski fale do seu território. Vamos falar do nosso território para o mundo e, a partir das nossas raízes culturais, possibilitar com que os ibiapabanos sejam o visto e em sua memória, em suas atitudes. E isto é o fundamental. A identidade ibiapabana, ela parte desses pensares construídos, que é um tecido que se transforma em uma coxa de retalhos. Quando encontramos até a nossa própria identidade ipuense, nós nos deparamos sempre com essa questão. Nós somos serranos ou somos sertanejos? Assim, nós somos o Brasil dentro dessa toda universalidade que é um continente, é um universo, e dentro desse universo chamado Brasil existem as suas micropolíticas, e isto é que faz conduzir o nosso desejo de um dia melhor. Pois vamos falar de território. Eu quero falar do nosso território, Marcos, a partir da sua história. E aqui nesse podcast a gente começa pelo começo, pela infância. Eu queria que você contasse pra gente em que bairro você cresceu, como era esse lugar e como foi para você ser criança em Ipu. Criança em Ipu é muito sublime, porque o bairro é Boa Vista, né? É uma cidade de 40 mil habitantes, né? Então essa cidade toda se conhece e vira uma grande família, como uma grande família universal. Então nós somos ipuenses, e essa ipuensidade, ela está em cada um, porque o olhar de cada traço que se passa nas ruas de Ipu, você o conhece uns aos outros, e isto faz com que essas cidades pequenas tenham uma sinergia muito especial. Inclusive a rua que moro até hoje, né, que é a Avenida José Carvalho de Aragão, uma das essências minha está justamente
território nesse espaço geográfico chamado Ipu, e inclusive nesta rua que conta muito dessa história que foi construindo esse sujeito social. Marcos, eu sei que você é um grande leitor. Eu queria saber se você sempre foi e quando que surgiu esse interesse. E na sua juventude, na sua infância, você já lia? O que que você lembra de ler, de se interessar naquela época? E quando criança eu não era um grande leitor. É, eu até pensava que eu ia partir mais, tinha uma visão mais de cálculo, mais estruturada em cálculo quanto criança. E o processo da leitura, ele começa quando aconteceu um evento na escola e era uma questão teatral, algo nesse sentido, e eu precisei decorar alguma narrativa lá, e isto me chamou a atenção. E dentro desse processo aconteceu um episódio engraçado, porque eu era muito tímido. Eu não conseguiria falar com as pessoas, muito quieto na sala de aula, não falava, era muito tímido. Até que um dia uma professora o fez com que eu cantasse uma música. E eu não queria cantar. E eu fui para o meio do palco, né, lá neste exato momento. E aconteceu que, no lugar de cantar, eu chorei. Eu não consegui cantar, eu chorei de pavor, de medo, mas estava lá no meio do palco e todo mundo rindo. Inclusive a professora que me colocou naquela situação. Aí, no outro dia, eu virei chacota da escola, né? Todos que passavam por mim riam. Aí eu só tinha duas opções: continuar chorando ou começar a falar com todo mundo para as pessoas. E eu parti era a minha ideia naquele momento. Tinha por volta de 8, 7 anos. E isso marcou muito, que eu comecei a falar com todos. E a partir daquele momento foi uma mudança de paradigma deste sujeito Marcos Sampaio de 7 a 8 anos para uma outra pessoa que não conseguiria mais ficar, era muito inquieto a partir desse momento. Começava a falar com todas as pessoas, e isto foi essa mudança bem estruturada em minha vida através dessa iniciativa dessa professora, que praticamente nasce uma nova pessoa. Na questão da leitura, eu comecei a buscar mais a geografia e a história no primeiro momento. Essas eram as minhas bases de leitura, de decoreba mesmo, certo? Uhum. Era a ideia de decorar o quanto mais de países, o quanto mais da história brasileira, nacional. E tudo isso era motivo para um animar desse sujeito, e isso foi moldando a estrutura. E depois veio os clássicos da literatura para fundamentar. Porque quando você parte de um ponto, você quer sempre um algo a mais. E este algo a mais você vai encontrando engrenagem, inclusive amigos vão se transformando ao longo do tempo, né? As mesmas amizades que você tem hoje não é as mesmas que você vai ter amanhã ou até mesmo hoje, porque tudo pode mudar, inclusive nada. Mas era o princípio, né? As transformações iriam acontecendo aos poucos, e isto deu um grande diferencial na minha estrutura. Depois desse período que estava muito inserido dentro desses movimentos de leitura, de pessoas que falavam de literatura, parti para o mundo mais ativista, né? Que eu acreditava que o mundo poderia ser melhor através das ações, e participei de algumas ações ambientais, inclusive no Greenpeace, por 2 anos.
E isto possibilitou justamente ter o senso social naquele então momento para um transformar, né? E comecei a dar palestra sobre meio ambiente. Foi um outro ponto importante nessa estrutura, palestra em colégios, reuniões. Aí comecei, neste mesmo período, a montar associações. Essas associações vinham sempre como um ponto de partida, que era a transformação da ecologia. Não naquele então momento ainda não era tão lapidada, mas o que acontecia era o aprender a fazer, né? E isso que era a minha ideia. Eu vou aprendendo, fazendo, e comecei a falar de resíduos sólidos, né? Dentro dos colégios, dentro de manifestações e etc. e tal. E depois montei uma cooperativa de resíduos sólidos, ainda em um período que não era tão forte a questão ambiental em pequenas cidades, né? Era mais complexo, porque nós estamos falando de o processo vai se moldando ao longo do tempo, e isso foi também bem impactante ao longo do tempo da preservação do meio ambiente, não só com a ideia, mas o processo era criar algo que possibilitasse ajudar a sociedade de uma outra forma. Aí essa cooperativa ficou 2, 3 anos, mas ela não teve sustentabilidade. Né? Nós não encontramos sustentabilidade para que esse projeto tivesse continuidade. Então foi 2 anos dentro da sua estrutura, ela fez o seu contributo, né? E isso foi bem importante para o desenvolvimento como esse sujeito que busca projetos que ainda não o tem, por a minha inquietude de querer que tenha, né? Ou seja, tem que partir do princípio, não tem, vamos fazer. Uau! O que eu achei mais interessante, Marcos, é que você atribui essa transformação, né, a partir daquele ponto tão traumático da vida, né, aquele momento ali com 7 anos. Esse foi um ponto de virada? Eu acho que foi o pontapé inicial, como falei anteriormente, né, eu poderia estar chorando até hoje, né, mas eu percebi que era um momento que no momento que estava passando no outro dia, eu pressenti que eu era praticamente debochado, assim, né? Ou seja, ficou algo muito danoso. Se eu não reagisse àquela ação, porque cada ação tem uma reação, né? Eu poderia ter querido sair daquele colégio e nem ir, né? No outro dia. Como poderia também ficar chorando e aceitando. Mas só que foi tão imediato a não aceitação que, pelo outro lado, as pessoas pararam de me chamar de cantor chorão, né? E até hoje é muito complexo cantar, né? É uma das dificuldades. E depois eu, por essa dificuldade, gravei até um CD e fico comigo, né? Para A gente pode encontrar? eu não. Não está à venda. Marquinhos, você falou sobre um pouco da sua trajetória, dos seus estudos, das suas pesquisas, mas eu queria falar um pouco das suas paixões literárias. Dessa época de juventude que você lembra, quais foram suas primeiras paixões, seus primeiros autores que te tocaram? O primeiro autor que me tocou muito foi Levinas. Como? Levinas. Ele pega... Porque o tripé básico, né, que vai definir essa mudança estrutural, não se abster de si e sempre ir ao encontro do outro. Então, esta questão de ir sempre ao encontro do outro me marcou profundamente.
E todas esses arranjos, né, foi muito provocado por essa questão de buscar, né, porque entre todas as coisas, eu acredito que a humanidade, ela é o princípio de tudo para que se transforme. A partir do momento que a humanidade seja mais humana, ela vai conseguir todas as suas transformações. Um outro momento de leitura foi a questão quando me aproximei um pouco da religiosidade, né? Porque eu era um pouco disperso na questão da religiosidade, e esta religiosidade ela era muito aflorada pela família, né? Fazer primeira comunhão, você participar de grupos dentro da segmentação religiosa era muito importante, né? Crisma, né? E todo esse processo. Mas teve um momento que participei da renovação carismática, né, que aproximou esse indivíduo de mais das questões religiosas, e foi um processo importante. Não é um processo fundamentalista, mas importante para encontrar novas estruturações de vivência nessa sociedade tão complexa. E essa presença de Deus, ela veio com algumas das leituras que eu acho fundamental, que até hoje eu repito, que são salmos. Os salmos, ele coloca você a pensar sobre a vida e encontrar novas estruturações sobre o que você pensa da sua vivência, das suas vivenciedades, né, que vai se construindo ao longo do tempo. E até hoje eu ainda pego essa fundamentação dos salmos para uma reflexão mais profunda do quem sou eu para essas transformações. Aí quando você entra para o campo mais academicista, aí você vai pegar autores como Lacan, que dá uma estrutura muito sólida de pensar, e Santo Agostinho, que faz com que essa estrutura vá transcender também a uma das fundamentações existenciais, até a fé, né, o abalo. E dentro dessa mesma linha, aí eu pulo completamente o círculo, e vamos encontrar um autor que faz com que esse pensamento, que é Nietzsche, que essas marteladas que o Marcos dá, ela não seja tão fundamentada no que eu penso, mas no que eu poderei pensar, e não na fundamentação do próprio eu. Porque dentro do próprio eu, quando você dá uma martelada só por si próprio, você não consegue entender as marteladas dos logos externos a você, que é tão sensível para você compreender a dimensão de uma sociedade complexa na qual nós estamos estruturados. E dentro de toda essa vertente, quando partindo para uma das paixões, nós vamos para Milton Santos, um dos maiores geólogos deste país, que dá toda uma fundamentação estruturada de um campo sociológico, de um campo estruturado de um societal fundamentado. Essas são grandes bases que levam a percorrer este pensar. E eu não poderia esquecer nunca um dos maiores administradores contemporâneos, Peter Drucker, dentro das suas estruturas, que o homem é o centro das organizações. Então, isto é fundamental, porque não existe nada sem um homem. Quantas referências, Marcos! Você também é criador do Arena de Ideias, um espaço digital que provoca, inspira, informa e abre o pensamento. Conta pra gente como que surgiu esse projeto.
Esse projeto surge de outro projeto, né? Esse projeto surge do Simpósio IPU, porque o Simpu, né, ele nasceu, mas não tinha durante um ano uma sistematização para publicizá-lo. Qual a ideia? Leva-se este pensar para pensar o pensar todos os sábados. E desta forma você manteria uma chama viva do simpósio IPU. E dentro dessa estrutura aconteceu o seguinte, era sempre convites para professores, intelectuais e representação da sociedade para provocar, né? Não é Antônio Bujanra, né, com suas provocações, mas a ideia central era pensar o próprio pensar de uma forma não estruturada. Mas o que você pensa de verdade além da universidade? Então era transformar verdadeiramente o que nós chamamos de cidade, cidade universitária, mas que cada sala que tivesse com seu radinho ligado fosse uma universidade. Aí parte a ideia, né? A primeira ideia deste programa, ela surge nesse sentido, né? Para publicizar o simpósio de IPU, e nesta estrutura ele vai ao ar durante 8 anos. Ele ficou 8 anos no ar, no rádio, e depois ele partiu para um projeto dentro do YouTube, mais um ano e meio, com entrevista. E deste projeto nasceu um outro projeto, que era Empreendedores por Natureza, que a ideia era reunir empreendedores do Brasil inteiro para montar o que eu não sei de uma forma colaborativa, o que eu não sei, o que você pode contribuir para o empreendedorismo, né? E esses foram 2 projetos casados e que teve as suas últimas edições em 2024, em janeiro de 24. Então esses 2 projetos no momento eles estão parados, né? Mas tudo surgiu do Simpósio IPU, e justamente com esses objetivos. Mas o Arena de Ideias, o blog continua ativo? O blog, agora nós temos não mais o canal, né? O canal ficou só, mas nós temos hoje, no atual momento, funcionando o blog, que é ideias que são lançadas para uma sociedade melhor. Como é que você escolhe os temas e os textos que você publica lá? Qual é o critério? O texto é muito voltado para o que está acontecendo no momento, e é justamente para ter um alcance de maior discussão sobre a temática, né? Porque as temáticas elas passam muito batidas, né? E quando você dá à luz àquela temática, há uma reflexão maior e mais profunda sobre o cenário. Sempre as principais pautas elas são sociais, política ou na área empresarial, com algumas dicas, e humanísticas. Então são esses os 4 elementos que mais são pautados no Arena de Ideia blog. E no rádio ele tinha sempre uma pegada histórica, social e filosófica. Marcos, você é membro da Academia Ipuense de Letras? Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes. O que representa para você ocupar esse lugar na cultura na cidade? Já vai fazer 12 anos que estou na academia, né? Então, dentro dessa perspectiva, creio que a academia, toda cidade, ela tem que ter proteções, né? E essas proteções culturais, elas fazem com que seja ramificadas a cultura naquela cidade. É uma célula de cultura, né? Então, a academia, ela faz com que todos na cidade
através dessa representação de 40 membros, na qual a Academia Ipuense de Letra tenha, possibilite fomentar a cultura. Este é o grande objetivo de qualquer academia, de qualquer instituição que se pretenda trabalhar na cultura. As dificuldades são grandes, porque trabalhar com cultura vem muitos zeros antes da vírgula, né, para conseguir recursos, mas eu vejo que quando você se associa a algo, e este algo é tão importante para a cidade, possibilita novos caminhares, e esses novos caminhares resultam em novos projetos, e esses novos projetos possibilitam uma sociedade melhor. E essa sociedade melhor, ela, sem dúvida, ela parte pela cultura. Não adianta você ter alimentação, você trabalhar o espírito, mas você não tem acesso à cultura, porque isso aqui fortalece, né? Isso que fortalece a humanidade. É ver um bom filme, é ver um bom teatro, é ler um bom livro. E isto vai lhe fortalecer como homem e como mulher para a sua vivência e para o seu diálogo mais profundo sobre o que entendemos de sociedade. E, sem sombra de dúvida, a Academia Ipuense de Letra, ela tem um papel fundamental na cidade de Ipu, e também a Academia de Crateús tem o seu papel na sua sociedade, e eu acredito que todas essas academias, se interligando, né, através dos seus membros correspondentes, elas poderiam ter um papel ainda mais decisivo no processo cultural, porque a união é que vai fazer essa grande somatória de forças para fortalecer algo o que é mais importante do ser humano, que é o conhecimento. E o conhecimento, ele tem que ser gestado. E este conhecimento gestado, ele vem muito da cultura. E o Ipu é riquíssimo em todos os aspectos. Quando você parte para a música, tem uma estruturação de um cenário, um leque gigantesco. Quando você parte para a parte da literatura, é a cidade que mais produz livros na Ibiapaba. Quando partimos para a estruturação de acadêmicos, a cidade de Ipu também se desponta na Ibiapaba como uma das cidades que tem mais pessoas com segunda graduação. Então, esses destaques que são inerentes, ele é muito até por fruto de muitas estruturas. E além do símbolo que a Academia Ipuense de Letra tem, por surgir do gabinete de leitura, né? Este gabinete de leitura que impulsionou talvez o maior período da intelectualidade de Ipu, porque uniu os grandes intelectuais do estado do Ceará na terra de Iracema, né? Isso é muito importante, e se não tivesse, porque teve um corte estrutural nisso, né? Nós estamos falando de 1919 para 2016, em 2006 que surgiu a academia. Então houve um corte de quase 100 anos, né? Já pensou que a academia tivesse sucessores? Então isso é muito importante. A academia, ela tem que ter os seus sucessores para ela continuar viva, pujante e forte, né? E guardar boa parte dos acervos da cidade e da memória, que isso é importante. Muitíssimo. Gostaria, inclusive, de agradecer a Ilka, que sempre está de portas abertas para mim. Inclusive, hoje esse episódio está sendo gravado na sede da Ilka. Muito obrigada. Eu sei que você já conheceu muita gente especial, gente que pensou o Ipu e o Nordeste, gente que deixou marca na nossa cultura. Entre elas, Ariano Suassuna. Conta pra gente quais foram os encontros mais inesquecíveis da sua vida. Foram alguns, né? Mas eu vou me remeter a este de Ariano,
porque foi um sonho que não consegui executar, né? O Ariano, no simpósio de 2016, ou foi 2015, foi o ano que ele faleceu. No outro ano, já no ano passado, antes da sua morte, houve, já tinha uma conversa, né? E essa conversa era justamente de trazê-lo para o simpósio IPU. E dentro dessa perspectiva, pelo grau de complexo de saúde que ele estava, e ele faleceu no dia que ele era, no dia, né, do simpósio que ele estava sendo articulado. Então é um sonho que não conseguimos realizar, mas com certeza em espírito estava conosco Ariano, um dos maiores intelectuais do Nordeste brasileiro, e tem uma força gigantesca. Mas você chegou a encontrá-lo? Chegou a contactá-lo? Cheguei um dia a pessoalmente estar com Ariano, uma pessoa ímpar, com muita força e uma nordestinidade identitária muito forte. E isto é o que move, eu creio que a nossa força. É acreditar no que somos, possibilitar o que nós podemos transformar e encontrar força de potência, né? Essa amplitude de potência para verdadeiramente ser o que somos e não parecer o que somos. E isso é muito ariano em todas as suas narrativas, em tudo que o fez, foi justamente uma valorização do Nordeste em suas memórias, em tudo que foi construído. O Nordeste, ele é riquíssimo em todos os aspectos, e esta talvez seja a nossa maior força, a nossa cultura. Essa toalha recortada por várias mãos, e cada retalho representa uma ação ou uma raça que unifica e personaliza o ser nordestino. A gente está falando de Ariano Suassuna, de identidade, de Nordeste. Eu queria saber, Marco, se você consegue identificar em você os sinais da Serra e do Sertão. O que é do serrano e do sertanejo que você vê nos seus hábitos, na sua comida, no seu dia a dia? O que é que tem da Serra e do Sertão no Marco Sampaio? Praticamente tudo, né? Quando partimos para a cultura alimentar, né? A Serra, como um todo, você vai encontrar este homem, até mesmo as minhas características de indígena, né? Tenho traços, e como Sim. todos os ipuenses têm traços, ou queira ou não. Só que essas tradições nossas, elas vão se perdendo pelo tempo por causa da cultura da industrialização, né? E esta cultura vai ficando muito na memória, né? E essas memórias, ela precisa, o Gilmar de Carvalho, quando ele veio ao simpósio IPU, ele falou algo importante que vai nos remeter a isso. Ele fala que comer tapioca hoje não é o mesmo de comer tapioca como tapioca. Porque quando você vai para qualquer praia, você pede uma tapioca, ela vem com recheio de coco, vem com chocolate, vem com linguiça, ela vem do jeito que o cliente o quer. Mas verdadeiramente é uma adaptação, mas os costumes estão lá, é a tapioca. É isso que nós precisamos entender, né? Nós estamos em outro momento da história, e essas transformações é natural, mas a nossa gente, Ibiapabana como um todo,
tem essas tradições, desde comer a tapioca até um aluar. Você pode ver. Estava falando com um professor sociólogo e falando para ele da seguinte forma, Pedro Fernandes: qual a diferença do aluar ibiapabano para o champanhe francês? Qual é? Né? É só uma concepção que você o cria, né? O champanhe francês para o nosso aluar. Mas as nossas tradições era para nos remeter a tomar o aluar em grandes celebrações. Mas ela não é, por causa dessa cultura da industrialização, da mercantilização, e isto possibilita o indivíduo o ter uma outra concepção das suas raízes identitárias. E quando partimos para o sertão, é muito latente o ipuense ficar com essas duas identidades muito fortes, né? Esse homem sertanejo, dou exemplo, da cidade da Ibiapaba, o maior produtor de queijo é Ipu, por causa dessa nossa tradição de ser um sertanejo, né? Nós somos também o maior produtor de leite, chegando a quase 2 milhões de litros ao ano. Coisa de um homem que bebe leite, que come seu queijo, né? Então são essas tradições da fazenda, das estruturas que foram construídas ao longo do tempo, que faz esse indivíduo ser sertão, ser serra e ser um todo, uma totalidade dessas junções. E isto faz ser ipuense, né? Quando trabalhamos um simpósio, o primeiro simpósio nós trabalhamos cidade, memória e identidade. Quando se trabalha a cidade de Ipu, falando com o professor Giovanni, sempre essa era a principal dúvida para a construção do primeiro projeto, do primeiro simpósio de Ipu. Era esta nossa identidade. Ela era forjada dentro do campo serrano ou sertanejo. E quando vamos analisar esta estrutura, nós somos um somatório dessas duas estruturas, porque nós não podemos dividir o Ipu, nós não podemos dividir as nossas raízes e as nossas compreensão do que acreditamos, só com uma outra interpretação da própria realidade. Então, dentro dessas subjetividades existentes, nós estamos sertanejo e serrano com a mesma proporção. Esse é um ser ipuense. Marcos, em outros momentos a gente já conversou sobre isso, hoje mesmo a gente já conversou sobre isso. Você costuma falar muito sobre a importância de pensar o próprio pensar. Eu queria saber o que isso significa na prática e como a gente pode começar a praticar isso no cotidiano. Praticar no cotidiano, primeiro entender esse sujeito, né? Quando nós partimos para uma estruturação que este homem, ele é energia, né? Nós somos energia. Se a gente pegar todos os nossos átomos e transformar, nós vamos ter uma quantidade que dá para iluminar cidades, só com a potência que temos, né? E quando pensamos, seja de forma positiva ou de forma negativa, isto vai interferir diretamente no nosso pensar. Mas essa compreensão do pensar, ela só é a partir do que a nossa estrutura fundamentou. Então esse homem, ele foi forjado em algo. Ele foi forjado na família, ele foi forjado na sociedade, ele foi forjado por professores. Quando se Ampla diz que somos seres mutáveis, né, a nossa identidade é mutável, então este homem que é mutável, ele precisa justamente ter a percepção por que ele é mutável. De onde vem este pensar? E por que este pensar existe? A partir do momento que ele
sabe que há um pensar e este pensar existe do outro lado o sujeito. E esse sujeito, ele potencializa através da energia gestada. E essa energia gestada, ele só vai ter a compreensão da sua amplitude através de todos os conhecimentos que ele o adquiriu em sua vivencidade. Seja ela não vivida ou vivida. Quem viver vai escrever mais páginas na sua história. Quem viver menos vai escrever menos capítulos neste livro da vida. Vamos colocar desta forma. Então esse indivíduo, se ele tem a amplitude, ele tem um conhecimento, e este conhecimento ele nunca chega ao teto. Ele sempre vai expandir. Quanto mais expande, mais a capacidade de pensar você vai ter sobre desfragmentação do tempo ou do não tempo, né? Porque tudo isto é uma criação. Tudo vem de uma criação estruturada para que este homem esteja inserido em uma sociedade pensante que faz com que ele projete a sua estrutura vivencial e potencialize ou limite os seus sonhos, as suas atitudes perante a si mesmo, perante a sociedade e perante a tudo que ele o pensava. Então o pensar ele parte desta compreensão de ver o todo dentro das suas subjetividades. E este todo vai ramificar novos caminhos e novas estruturas para trilhar e escrever a sua própria existência. Portanto, tarefa de casa, questionar sempre, né? Se questionar sobre os pensamentos, as ideias que muitas vezes vem ali uma configuração de fábrica da família, da sociedade. Então, pelo que eu entendi, é questionar sempre, né? Sempre. Questionar tudo e a todos. Inclusive a si mesmo, né? Primeiro assim. O primeiro ponto é questionar a si próprio. Marcos, nesse bloco, esse último bloco, eu quero saber o que você anda consumindo. Então, ele é um bloco de perguntas mais diretas e perguntas também mais objetivas. Eu sei que é muito difícil elencar as melhores coisas, né, as melhores comidas, os melhores artistas, mas vamos trabalhar aqui no que vier na cabeça primeiro, tá bom? Ok. Vamos lá? Uma referência. Maria Bezerra da Silva. Quem é? Vovó. Que lindo. Um escritor. Escritores são tantos. Levinas. Uma escritora. Raquel de Queiroz. Um filme. Um filme, Matrix. Um cantor. Cantor são tantos, mas Milton Nascimento. E um local. Carlos Gil. Uma cantora. Ipu. Sim. Aline. Um podcast. O seu, só que eu esqueci. Nossa cara. Nossa cara. Um lugar para sair à noite. Sítio do Bosco, na região. Fica em Tianguá, não é isso? É. Qual o ponto turístico mais lindo da região? Bica, Dipo. Um livro. Allan Kardec, Céu e Inferno. Onde encontrar a melhor comida da cidade? Em Pu, Lauíris. E para encerrar, onde a gente pode te encontrar? O blog, o site, o WhatsApp, o Instagram? Como é que a gente faz para te contactar e para te ouvir, te ler, te conhecer? No Instagram, Marcos Sampaio Simpu. No blog canal Arena de Ideias. No YouTube, canal Arena de Ideias. E no Twitter, no X, Marcos Sampaio Simpósio. Simpu. Marcos Sampaio Simpu. Marcos, obrigada por essa conversa que foi quase uma travessia, feita de ideias, lembranças, encontros e reflexões.
É sempre um presente escutar quem pensa com o coração e compartilha com generosidade. Esse foi o Nossa Cara, e que alegria ter você por aqui, Marcos, pois o seu incentivo foi fundamental para que esse projeto nascesse. Gratidão. Agradeço também a você que esteve com a gente até aqui. Se essa conversa te tocou de alguma forma, conta pra gente, curte, comenta, compartilha, envia para alguém que também acredita no poder da palavra. Nosso Instagram é @podcastnossacara. Até o próximo episódio.